Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, o irmão Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, trabalhando o esclarecimento da verdade que liberta. Estou agora aqui nesse momento, para transmitir para vocês mais um momento de esclarecimento, de ensino, de instrução da palavra de Deus. Eu quero convidar você para cada dia mais você estar com a sua mente iluminada, sendo esclarecida pela verdade que liberta. A verdade que é Cristo, o Evangelho que Ele trouxe. E a partir de agora eu quero convidar você diante desse cenário bonito. Olha, o tempo está nublado aqui em Recife. Olha como o tempo está nublado. Olha aí, ó. Ó o céu nublado. Aqui em Recife, ó. Muita chuva tá para cair aqui, ó. Estou aqui na minha cobertura. Olha lá o fundo na beira-mar, ó. Ó, gente, olha as nuvens de águas que estão ali se formando. E é isso aí, muita chuva a cair aqui em Recife. Mas eu quero convidar vocês agora, a partir desse momento, levar para vocês um momento muito importante de ensino, levando para vocês a comunicação da verdade que liberta, transmitindo para vocês sempre, sempre aquilo que é importante para a humanidade. É o conhecimento de Cristo, a verdade que liberta. E o que eu vou levar é Cristo versus igrejas. Igrejas versus Cristo. Vou colocar aqui, que está aqui parando, a internet está fraca, mas já melhorei. Então vamos trabalhar aqui, nesse momento, um tema muito importante para a gente entendê-lo. Igreja versus Cristo. Vamos trabalhar esse assunto que é de muita importância. Igreja, Cristo. Igreja, Cristo. Vamos lá. A gente hoje tem tido um trabalho muito grande, os que estão a compromisso do reino de Deus, pregando o Evangelho, tem tido uma dificuldade muito grande em relação às pessoas que estão vivendo com a mente cauterizada dentro do entendimento de igreja. Esse entendimento de igreja, esse princípio de igreja que hoje foi... Hoje não, isso vem lá do século III. Eu sempre estou aqui uma questão, deixa eu botar aqui não perturbe, porque mais uma vez eu esqueci essa questão novamente. Então, observe, pessoal, hoje as pessoas vivem totalmente perdida de Deus. Esse princípio de igreja que foi trazido para a humanidade é uma obra usada por Satanás para tirar as pessoas do caminho da direção de Deus. Esse princípio de igreja que as pessoas vivem hoje, ele não tem nenhuma ligação, nenhum conceito com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não nos traz nenhuma informação, nenhum contexto de igreja dentro desse princípio que as pessoas estão vivendo hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam parar para ouvir, pelo menos, entender, examinar, deixe a sua mente aberta, use o senso crítico, faça o que a palavra diz, ouça de tudo, retenha o que é bom, e o que é bom para você, aí vai depender de você. O que é bom para você é o que está na palavra, é o que Jesus trouxe, é Cristo. Então você tem que ouvir de tudo e reter aquilo que está dentro do que Cristo ensinou. E dentro do que Cristo ensinou, não está esse conceito de igreja em nenhum lugar. Esse princípio de igreja que hoje a humanidade vive, hoje não. Isso já vem ao longo dos séculos. Essa mentira que vem aprisionando e desviando e impedindo as pessoas de chegarem a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não estabeleceu esse princípio de igreja que hoje a humanidade vive. Alguém pega a palavra de Jesus para distorcer. Usa a palavra, aplica uma interpretação totalmente errada, totalmente maléfica, que vai tirar você daquilo que Jesus ensinou. Alguém pega o texto lá de Mateus, capítulo 16, 18, não é? Quando Jesus vai dizer que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali, o sistema católico, veja que essa mentira, usando a palavra, foi trazida, foi trabalhada pelo sistema católico romano. O sistema católico romano pegou esse texto, essa fala de Jesus, e colocou agora dentro de uma interpretação aonde eles dizem que Jesus estava dizendo que Pedro era pedra e que a igreja dele era católica. Olha aí onde entrou a mentira de Satanás, que hoje
essa mentira ela é trabalhada na mente da humanidade, onde a humanidade está presa, não só dentro dessa mentira, como de outras mentiras que Satanás prega e trabalha dentro do sistema religioso. Então, o sistema católico romano, usado por Satanás, tá certo? Porque o sistema religioso não tem nada a ver com Deus, o trabalho do sistema religioso é das trevas. Então, pega o texto que Jesus falou lá, em Mateus 16, que Jesus não estava falando de igreja, instituição religiosa nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem nenhuma outra igreja. Quando Jesus fala lá em Mateus, vamos ver aqui, Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, 16, deixa eu botar o outro óculos, porque eu tenho um óculos para perto e um para longe, que eu não estou muito bom da visão. Vamos lá, Mateus capítulo 18, né? Não, 16, versículo 17 e o 18. Veja que o sistema católico romano pegou essa fala de Jesus e deturpou ela. Colocou uma heresia, e uma grande heresia, e colocou uma interpretação do inferno e levou as pessoas a se perder de Cristo. Porque Jesus vai dizer aqui, vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que Pedro também era chamado, o nome de Pedro era esse, né? Porque não te revelou a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois, versículo 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, vamos entender o que Jesus falou aqui. Jesus aqui nesse contexto, Jesus está falando de alguma igreja, denominação. Jesus está dizendo que Pedro é a pedra, onde a igreja vai ser edificada? De forma nenhuma. Isso aí é totalmente sem nexo, não tem lógica. Porque Pedro era um homem limitado, falho, fraco, que não tinha poder para manter a igreja de Cristo, pessoas, continuar firme. Essa pedra que Jesus fala não é Pedro, é o próprio Jesus Cristo. E se a gente analisar o contexto do que Jesus está falando aí, a gente vai ver que dentro desse contexto tinha muita gente perguntando quem era Jesus. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que era Elias, é um dos profetas que ressuscitou, e todos diziam de Jesus o que entendia, sem o conhecimento de Cristo. Aí Jesus agora vai para os seus discípulos e pergunta, e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Porque as pessoas, eu estou olhando aqui o microfone porque tem hora que ele para, eu tenho que observar para ele não parar, para ele não estar falando em vão. As pessoas estavam tendo conhecimento de Cristo dentro daquilo que achavam. Uns diziam que era João Batista ressuscitado, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um dos profetas, e todos perdidos do conhecimento de Cristo. É aí que Jesus, nesse contexto, vai perguntar aos apóstolos, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? E aí é que entra Pedro, nessa palavra que Jesus vai dizer. Quem te revelou, Pedro, isso aí para você não foi a carne nem o sangue. É o próprio Deus que revela Cristo para nós. Então Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, nós cremos que tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí é que Jesus vai dizer agora, dentro dessa palavra, dentro dessa revelação, dentro do conhecimento que Pedro teve de Jesus, aí Jesus vai dizer, sobre esta pedra, não é Pedro, a pedra era o conhecimento, a pedra era Cristo, a pedra é o conhecimento dele, Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento. É quando você conhece a Cristo, quando você entende quem é Cristo, e quando você está com a sua fé firmada em Cristo, você está alicerçado nele. E aí, Jesus vai dizer, sobre esta pedra, sobre este conhecimento, essa revelação, Pedro, que tu teve da minha pessoa, eu te digo agora, que tu também és Pedro. E sobre esta pedra, tu e todos vão estar edificados. Que Jesus vai dizer, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Agora Jesus não está falando da pedra que é Pedro, e Jesus não está falando de igreja nenhuma denominação, porque naquele momento que Jesus disse isso, ele não estava se referindo a nenhuma denominação.
Jesus não trouxe placa denominacional. Jesus não criou um grupo de uma instituição religiosa. Jesus está dizendo sobre esta pedra, que é a revelação. Ele vai dizer, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Sobre esta pedra, sobre este conhecimento que tu teve, sobre esta revelação que foi te dada, eu vou edificar a minha igreja, que vai ser vocês que vão estar conhecendo ele, que vão estar edificados nele, que vão estar tendo conhecimento dele, que é a pedra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês que são minha igreja de Cristo. Jesus não está dizendo sobre a Igreja Assembleia de Deus, sobre a Igreja Presbiteriana, sobre a Igreja Congregação Cristã do Brasil, sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja de Mórmon. Essa é a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Não, Jesus não se referiu a nenhuma igreja dessas hoje que são pregadas para vocês como Igreja de Cristo. Jesus não se referiu a nenhuma igreja dessas igrejas que vocês vivem hoje, nesse princípio que escraviza vocês, dentro desse ambiente onde o diabo ciranda, onde o diabo perverte a verdade de Deus, onde o diabo manipula, onde o diabo faz vocês se perder de Deus, dentro desse sistema igreja, onde o diabo escraviza vocês, robotiza vocês, deixa vocês alienados, dentro desse sistema igreja, onde vocês negam Jesus, substituem Jesus por muitas coisas, vivem uma fé adulterada, se prostituem na fé. Dentro desse sistema igreja, o sistema religioso, vocês estão vivendo um anátema, maldição. Porque Jesus não estabeleceu nenhuma igreja, sistema religioso como igreja dele. O que Jesus vai dizer, que o homem que tem o conhecimento dele, o homem que crê no testemunho que o Pai dá dele e crê nele, é a igreja dele, edificado nele, a rocha. Jesus é a rocha, é a pedra, irmão. A nossa vida de fé em Deus não deve ser vivida dentro de igreja. A nossa vida de confiança e firmeza em Deus não deve ser por meio de igreja. A nossa vida de comunhão com Deus, de devoção a Deus, não deve ser por meio de trabalho escravizando você dentro de igreja. A nossa vida de adoração, de comunhão, de gratidão, de fé, de servir a Deus, não deve ser por meio de igreja, em trabalho, em movimento, ritual, cerimonial. A nossa vida de fé em Deus deve ser em Cristo, por Cristo, naquilo que nós conhecemos dele. Temos que viver uma vida de fé em Cristo com o conhecimento dele. A nossa vida de obediência a Deus, a nossa vida de submissão a Deus, não é por meio de líder religioso dentro de igreja nenhuma. A nossa vida de submissão e obediência a Deus é por meio de Cristo, a autoridade espiritual de Deus para nós. É Cristo, não é pastor, nem papa, nem padre, nenhum líder religioso de nenhuma igreja ou religião, irmão. E aí eu quero convidar você para entender isso. Você está escravizado mentalmente nesse princípio de igreja, onde sua vida está lá retida, centralizada, dentro desse ambiente, onde você não vive mais para si, onde você vive sua vida, seu viver dentro e por meio do ambiente igreja. Agora você faz tudo isso no entendimento de que é para Deus. É aí onde entra a grande mentira de Satanás que escraviza vocês. E o pior de tudo, escraviza vocês e desvia vocês de Cristo, do alvo, da fé. Porque vocês, no entendimento, o lugar de buscar a Deus é na igreja, o lugar de servir a Deus é na igreja, o lugar de adorar a Deus é na igreja, o lugar de ser de Deus é na igreja. Vocês, no entendimento, o centro da vida de Deus para vocês não é Cristo, a palavra dele, é a igreja, nos trabalhos, nas obras e obrigações. É aí que vocês se perdem. É aí que vocês estão em anátema. E o pior de tudo, olha como o diabo é sutil, sagaz, inteligente. Ele faz vocês viver a maldição em nome de fé em Deus, em nome de que é para Cristo. Tudo isso que o povo vive dentro das igrejas, estão vivendo como se fosse para Cristo. Anátema, abominação, reprovado por Deus. Deus não aceita, Deus não recebe. Essa fé é vã, essa fé é reprovada, esse sacrifício é de tolo, essa vida escravizada não é o que Deus quer para você viver com Ele, porque Deus não orienta e não conduz ninguém a uma vida de fé com Ele dentro de nenhuma igreja. Aí chegou uma pessoa para mim e disse assim, mas a pessoa pode manter a comunhão com Deus sem ter uma igreja? Pode. Aonde é que Jesus ensinou alguém a ter comunhão com Deus por meio de igreja? Primeiro, entenda isso, você que está ouvindo agora.
Esse princípio de igreja que você é ensinado, Jesus não ensinou. Então, coloque essa verdade no seu entendimento para ser liberto dessa mentira que prende e cauteriza a sua mente. Não, mas alguém pode ter comunhão com a igreja. Se não estiver na igreja, claro. Porque Jesus não mandou ninguém estar dentro da igreja para ser igreja. Jesus não estabeleceu igreja para ninguém estar dentro dela. Igreja somos nós pessoas que estamos em Cristo. E eu tenho comunhão com você se você está em Cristo, não é dentro da igreja. A minha comunhão com o outro que está na fé, em Cristo, é se ele estiver na fé. É por meio da fé, da doutrina, do entendimento de Cristo. Não é por meio de igreja, de ambiente, de formalidade religiosa. A minha comunhão com outros membros, que é a igreja, não é dentro de igreja. Está entendendo isso? A minha comunhão com outros membros, que é parte da igreja, corpo de Cristo, é se ele estiver em Cristo. A Bíblia não diz a ninguém, se você estiver na igreja, tem comunhão um com o outro. Não. João capítulo 1, versículo 7. Se estivermos na luz, que é Cristo, teremos comunhão uns com os outros. Se estivermos nele, vamos ter comunhão com outros membros, porque todos estão ligados, não é na igreja, é na videira. A videira é Cristo, nós somos os ramos, não é igreja, a denominação que você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado para a tua vida com Deus, comunhão com outros, é na videira, que é Cristo. Cuidado, estão substituindo Cristo por igreja. Então veja como isso é maldito. O povo hoje coloca a sua vida de fé, de devoção, servindo, fiel e obediente a Deus, não é por Cristo, é por igreja, como se a igreja fosse o meio, fosse o religare, fosse o lugar seguro, fosse o alicerce, o fundamento, como se a igreja fosse o ambiente místico onde Deus está. Olha, e outra coisa, tá? Centralizaram Deus dentro de igreja. Como se Deus fosse um submisso, exclusivizado, centralizado dentro da igreja. E o homem que está lá para trazer você a Deus, para fazer mediação de você com Deus. E você tem que se dirigir ao homem. Toda adoração, todo serviço, toda busca de Deus, tudo de Deus tem que ser centralizado pelos homens dentro da igreja. Olha que grande mentira Satanás traz para prender você. E você preso, robotizado, cauterizado nessa mentira de Satanás, vivendo preso na autoridade, no domínio dos homens, encabrestado por eles, que coloca vocês dentro do poder e do domínio deles para subjugar, para dominar, para exercer de autoridade sobre vocês. E vocês escravizados não, porque é homem de Deus, é autoridade de Deus. Para obedecer a Deus tem que obedecer ao líder. Qual líder? Qual líder? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. As pessoas, sabe o que elas fazem? Os falsos profetas pegam a palavra para prender sua mente na mentira deles, deturpam, misturam e falsificam. E colocam como verdade de Deus para você viver dentro do anátema, interpretado errado, contexto fora do contexto. Vamos lá. Não, porque você tem que obedecer à autoridade. Foi Deus que deixou as autoridades. Se você não obedecer, está em pecado. Qual autoridade Deus deixou para eu obedecer? Governador. A palavra mostra isso. Os governos, as autoridades seculares. Claro que eu tenho que obedecer. O marido, a mulher obedece o marido, o pai o filho obedece o pai, o empregado obedece o patrão na empresa. Agora, diante de Cristo, diante de Deus, qual foi a autoridade que Deus deixou para a gente se submeter para viver para Ele? Foi pastor, foi papa, foi padre? Mentira, irmão. Em canto nenhum você vai achar isso. A nossa relação espiritual com Deus, ela é unicamente, exclusivamente mediada por Jesus Cristo. A única autoridade espiritual para a minha vida, para eu me submeter, é Cristo. Não é pastor, não é papa, não é padre, não é nenhum líder dessas igrejas, desse sistema religioso. Porque quando a Bíblia diz, sujeitai-vos a vossos pastores, primeiro que você tem que entender uma coisa. O pastor que a Bíblia fala não é esse pastor dentro do princípio de igreja. Não é esses líderes religiosos dentro de religião. Porque Jesus não deixou religião e nem líder religioso para o seu povo. Se você não crê nisso, eu respeito sua forma de pensar, cauterizada, escravizada dentro do sistema. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não deixou nenhum sistema religioso para a sua igreja viver subjugado, escravizado nela. Jesus não deixou nenhum líder religioso para a sua igreja viver sob o domínio e a autoridade deles, como se eles fossem o guia de Deus,
a autoridade espiritual de Deus para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele não deixou nenhum líder religioso, nenhuma autoridade religiosa. Sabe por quê? Porque ele mesmo é essa autoridade, é esse líder que nos guia. A cabeça que guia a igreja de Deus é Cristo. Jesus, ele vive. Ele não foi substituído por papa, pastor, nem padre, nem apóstolo, nem arcanjo, nem querubim, nem profeta, nem ancião, nem sacerdote. Jesus não foi substituído por ninguém. A igreja de Cristo, a liderança é Cristo. O governo é Cristo. O guia é Cristo. O pastor é Cristo. Jesus não deixou Pedro, Paulo, João, nenhum apóstolo, nem nenhum líder religioso para a sua igreja. Porque nós somos guiados, diz a palavra de Deus, pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, ele disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O professor que nos ensina não é pastor, papa nem padre, é o Espírito Santo. E nós temos que vigiar aonde o Espírito Santo está trabalhando em algum homem para trazer a palavra. E se esse homem que está trazendo a palavra não traz a doutrina de Cristo, se aparte dele, porque não é o Espírito Santo trabalhando na direção para ele trazer o ensino. São espíritos enganadores, porque a Bíblia não diz em canto nenhum que o nosso professor espiritual é nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Dá uma lidinha lá. Dá uma lidinha. Olha o que está escrito aqui em João. Segunda carta do apóstolo João. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo João. Aliás, primeira carta do apóstolo João. No capítulo 2. Olha o que está escrito no versículo 20 e 27. E a unção que vós recebeste dele, ela fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanece. Que unção é essa que nos ensina todas as coisas? É o Espírito Santo. E outra coisa, viu? Essa unção aqui, que é o Espírito Santo, não está só, porque eles dizem, né? Não, o homem tem a unção, é ungido de Deus, a unção está nele, a unção de pastor, a unção de autoridade, a unção de líder, a unção de mestre. É mentira. A unção de Deus está em todos nós que estamos em Cristo. Não tem, entre nós, irmãos, aprendam uma coisa, entre nós não tem pastor, nem papa, nem padre, maior nem menor. Jesus não deixou isso. Isso é dentro da mentira do diabo que pregou nesse conceito de igreja, que criaram as autoridades eclesiásticas. Essas autoridades eclesiásticas, onde vocês vivem dentro de igreja, cada um no patamar inferior, superior, maior, menor, soberano, supremo, isso é uma estratégia de Satanás, porque Jesus na igreja dele, ele não deixou a autoridade eclesiástica dividida ninguém sobre ninguém. Jesus disse que nós somos todos membros. E entre nós, não tem maior e nem menor. E quem quiser entre nós, não sobre nós. Quem quiser entre nós ser o maior, sirva, se seja menor. Porque Jesus vai dizer assim, eles lá na religião deles, eles têm lá os seus governos, tem os homens que dominam e exercem de autoridade sobre eles. Entre vocês aqui, os discípulos de Cristo, nós, igreja de Jesus, Jesus vai dizer, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que sirva. Não deixe ninguém subjugar você como autoridade de Deus e você não. Porque a autoridade de Deus não é o homem, é a palavra. E quem está na palavra tem a autoridade de Deus. Não é quem está dentro de cargo de igreja. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Esse princípio de igreja, esse cargo de igreja, esses líderes de igreja, esses pastores de igreja, esses sacerdotes de igreja, esses pregadores de igreja, essa vida de igreja, tem nada a ver com o reino de Deus. Tem nada a ver com Jesus. Jesus não estabeleceu nada disso. Então, meus amados irmãos, vocês têm que entender isso. Parem para pensar. Não creia no que eu estou dizendo aqui, porque eu estou falando não. Examine a palavra. Examine o que eu estou mostrando. Dê uma lidinha lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 27. Você vai ver Jesus dizendo isso. Entre nós não deve ter quem exerça de autoridade. Isso acontece com eles na religião. Entre nós, quem quiser ser o maior, que sirva. Hoje não. Dentro das igrejas, o povo está tudo subjugado. É o pastor, é o homem de Deus. O povo é levado à idolatria.
O povo venerando esses líderes religiosos. O povo colocando esses líderes religiosos como autoridade de Deus para a vida dele, como mediador da vida dele. Os líderes religiosos dentro de igreja usurparam o lugar de Cristo, tomaram a autoridade de Jesus, tomaram o povo da direção de Cristo e colocaram o povo subjugado a ele, na direção dele, porque ele é a autoridade, ele é o mediador e o povo tem que estar submisso a ele. Ele fala e o povo diz: amém, mestre. Não é assim. Quando você vive assim, você está robotizado, alienado, escravizado dentro da mentira de Satanás, vivendo aprisionado dentro dessa bolha denominacional igreja. É o que está acontecendo. Você foi privado da vida ampla de fé em Deus e está vivendo tua vida privada, restrita, subjugada aos homens dentro do sistema religioso. Meus amados irmãos, o que eu estou aqui falando é muito importante. Muito importante o que eu estou falando. Deixa eu levar para você algumas verdades que você precisa entender, que eu anotei aqui para não perder o foco, para não perder o assunto. Deixa eu levar algumas coisas para você. Escuta uma coisa aí. Deixa eu trazer para você. Olha, você quando está servindo a Deus como se fosse para Ele dentro da igreja, você está desviado de Cristo. Eu vou mostrar aqui agora a situação que há em quem está na igreja e em quem está em Cristo. Igrejas versus Cristo. Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui para não se perder. Vamos lá. Alguém pergunta assim: você pode viver a espiritualidade fora da igreja? Posso. Porque a minha vida espiritual com Deus não depende de igreja, depende de Cristo. Vida espiritual com Deus é por Cristo na palavra, não é dentro de igreja. Amém? Alguém perguntou assim: você pode orar sem ser na igreja? Claro, a oração não foi estabelecida, centralizada, exclusiva em um ambiente. A oração é no nosso interior, em todo o tempo. Orai em todo o tempo. Jesus disse: entra na tua casa. Jesus nunca mandou ninguém para nenhum lugar orar, o templo, ou religião, ou igreja. Jesus disse: olha, a oração é uma coisa secreta, pessoal, entre você e Deus. Não precisa ir ali, não precisa gritar, berrar, não precisa estar aqui. Entra na tua casa, no teu quarto, na tua localidade íntima. Tu tem comunhão com Deus em secreto. Não precisa este movimento de oração, de barulho, de gritaria que o povo diz que é oração a Deus. Então, eu não preciso de igreja para me comunicar com Deus. Alguém perguntou assim: você pode manter relação com Deus sem ser dentro de igreja? Claro. A minha relação com Deus não é restrita em nenhum ambiente. Você pode ter comunhão com os irmãos se não for para a igreja? Claro. Minha comunhão não depende do lugar. Não é dentro de um ajuntamento, não é dentro de um ambiente, não é exclusivamente na formalidade religiosa. A minha comunhão com os irmãos é diante da fé que ele tem, que eu também tenho, da doutrina que ele segue, eu também sigo, do senhorio de Cristo que ele está subjugado e eu também estou. Aí nós temos comunhão, nós se congregamos, nós se reunimos na casa, na rua, no lugar público, onde quiser, não é especificamente, exclusivamente dentro do ambiente igreja. Colocar essa mentira, gente. Você só pode congregar se for na igreja. Que coisa é essa, irmão? Tu acha que eu, conhecendo a verdade, eu vou deixar ser escravo da mentira do diabo pregada pelos homens para restringir minha vida dentro de um ambiente igreja, onde eu vivo ali robotizado, alienado, perdendo a minha vida, o meu viver, e passo a viver para o sistema religioso? Tudo agora é no sistema. Você não pode ir para uma festa, não pode se divertir, não pode se reunir numa social com ninguém se não for na igreja. Tem que ser igreja, igreja, igreja. Isso é coisa do diabo, irmão. Aonde tu estás preso com a tua mente cauterizada. Vamos lá. Vamos aprender mais aqui sobre essa realidade. Olha o que acontece com quem está dentro da igreja. As pessoas que vivem dentro da igreja vivem divididas e separadas por denominação, aonde vivem o exclusivo centralizado em igreja. Você não pode se comunicar com outra pessoa da fé porque ela não é da tua igreja. Veja só, eu não me comunico com quem não é da fé, não é porque não é da minha igreja. É porque não está na fé em Cristo. O princípio da minha vida de comunhão, de relacionamento com as pessoas de fé é por Cristo. Por que eu não me comunico com... Por que eu não tenho comunhão com os adeptos que vivem dentro da doutrina do sistema religioso católico romano? Por que eu não vivo mais a comunhão de fé no lado espiritual com os que vivem no catolicismo, dentro das igrejas evangélicas, dentro do espiritismo?
dentro dos ensinos de Mórmon, do Testemunho de Jeová. Porque a fé dessas pessoas, eles estão vivendo principiada não é em Cristo, é na religião. Então, quando eu passo a viver uma religião como se fosse para Deus, eu me isolo de outras pessoas. Eu vivo a mentira exclusiva de que eu sou de Deus. Por que eu sou de Deus? Porque eu estou nessa religião. Quando eu passo a esse entendimento, eu me perco. Eu vivo restrito, isolado, na mentira, com a mente cauterizada. E agora, eu me isolo das pessoas, pelo fato das pessoas não ser da minha religião. Está entendendo isso? Então, Cristo, ele faz de todos os povos um só nele. Jesus não veio dividir o povo dentro de religião. Ele veio chamar o povo para viver uma fé nele, e esse povo torna-se um só. Não é dividido em religião A, religião B. Está entendendo? As pessoas que estão dentro da religião vivem robotizadas e alienadas. E são privadas de pensar. Você só pode pensar, você só pode raciocinar dentro do sistema religioso. Você está subjugado às 4 linhas do sistema. Você não pode pensar fora das 4 linhas. Então as pessoas que estão dentro do sistema religioso estão subjugadas, escravizadas, robotizadas, alienadas dentro do que o sistema prega. Jesus, ele nos manda pensar. Jesus, ele nos manda examinar. Jesus, ele nos manda vigiar. Se alguém prega alguma coisa, não aceite logo não, irmão. Vigie, examine, analise. E como eu faço isso? Qual é o princípio que eu tenho que usar para analisar tudo que está sendo pregado? Não é os valores, o ensino da minha igreja. É a palavra de Cristo. Tudo aquilo que não está enquadrado dentro do Evangelho, dentro da doutrina de Cristo, eu não devo receber. O problema é que dentro de igreja, você vai julgar tudo pelo ensino da tua igreja. Aí tu te perde, vivendo o exclusivismo dentro de um ambiente religioso. Igreja versus Cristo. A igreja aprisiona. Cristo liberta. A igreja coloca fardo pesado e jugo pesado sobre o povo. Cristo nos convida a receber um fardo e um jugo leve e suave. A igreja leva as pessoas a subjugar sua vida na autoridade do homem, que dizem que é a autoridade espiritual de Deus. Cristo não. Ele convida você à liberdade de seguir a Ele ou não, e estar vivendo para Ele. Os homens dentro da igreja são autoritários, são arrogantes, prepotentes, presunçosos, usam de autoritarismo. Você tem que fazer assim, você tem que viver assim, você não pode ser assim. Aqui na minha igreja, se você tiver sem paletó, não prega. Aqui na minha igreja, se você tiver de barba, não prega. Aqui na minha igreja, a mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar saia batendo no joelho, tem que usar saia abaixo do joelho. Na igreja, vocês vivem o autoritarismo dos homens, no legalismo dos homens. As igrejas, vocês estão subjugados, não é a Deus, é aos homens, pensando que está servindo a Deus em santidade, obedecendo toda a autoridade, o autoritarismo dos homens. Jesus nos chama para viver uma liberdade. Ele, como Senhor, Ele nos dá a liberdade de seguir a Ele. Ele não estabelece nenhuma autoridade soberana para colocar você dentro da autoridade suprema dele. Não, ele deixa você livre, você escolhe, é você que vive para Cristo uma vida liberta nele, renunciando e submetendo a ele, não uma vida centralizada no autoritarismo dos homens dentro de igreja. Então, a igreja tira você do entendimento, faz você pensar que a casa de Deus que você deve estar é na igreja, onde você centraliza a sua vida com Deus. Veja o que a igreja faz com vocês. Eu estou aqui trazendo um assunto, igrejas versus Cristo. As igrejas, o trabalho do diabo lá é pregar mentira para o povo. A igreja trabalha a mentira do diabo, a igreja, instituição. Não estou falando da igreja de Deus. A igreja de Deus não é nenhuma instituição. A igreja de Deus que somos nós trabalha a pregação do evangelho. Mas a igreja, a instituição, o princípio de igreja, denominação, trabalha a mentira do diabo. Dentro de igreja você é ensinado que ali é a casa de Deus. Tira você do centro, tira você do entendimento e faz você centralizar sua vida mistificando o lugar, como se ali fosse o lugar onde Deus está. Mas Cristo nos convida a estar nele, para Deus habitar em nós. Cristo não disse que Deus habita dentro de canto nenhum. Ele habita em nós, quando nós ouvimos e praticamos a palavra dele. João 14, 23. Se vocês me amam, guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, eu e o Pai vamos fazer nele morada, vamos habitar nele. Jesus não disse em canto nenhum que habita dentro de igreja. Mas dentro de igreja, vocês estão dentro da mentira de que ali é a casa de Deus. E casa de Deus somos nós. E aí vocês se perdem da vida de vigilância, de submissão a Deus,
Porque Deus habita em você. A casa dele é sua vida, seu viver. E você tem que viver adorando a Deus, reverente a Deus, na sua vida, no seu viver. Mas aí, o que é que o sistema igreja faz? Tem que ir para a igreja adorar a Deus. Você centraliza tudo no ambiente. Sabe o que chama-se isso? Misticismo, paganismo. Vamos lá. Igrejas versus Cristo. O povo vive a vida dentro de igreja, consagrado como se fosse para Deus, por meio de trabalho, por meio de obrigação, por meio de regra, por meio de norma. É assim ou não é? Que vocês consagram a vida de vocês como se fosse para Deus dentro de igreja. Por meio de rituais, trabalho, obrigações, cumprir meta. Olha o que vocês vivem dentro de igreja. Olha o que vocês estão sendo ensinados. Olha a mentira que escraviza vocês. Vocês têm que cumprir regra, meta, trabalho, obrigação, compromisso, porque isso é para Deus, isso é obra de Deus. O nosso viver para Deus é guardando a palavra de Cristo em obediência. É consagrando a nossa vida em obediência à palavra, não a obrigação de trabalho e normas e regras de igreja que o homem coloca. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, consagrando as nossas almas à obediência à palavra. Nem os apóstolos, nem Jesus nunca mandou ninguém viver sua vida para Deus consagrada e devota por meio de trabalho dentro de igreja, de obrigação, de regra, de compromisso, de formalidade. Jesus em João 17:17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a minha vida santificada, consagrada para Deus é pela palavra. Amém? Igrejas versus Cristo. Veja o que a igreja faz com vocês. Veja a mentira que vocês vivem dentro da igreja. Escravo, robotizado. E Jesus convida vocês para ser liberto. Vamos lá. O lugar para o homem ser salvo, o lugar para o homem encontrar a salvação, o lugar para o homem ser de Deus, o lugar para o homem ter comunicação, ligação com Deus, encontrar Deus, é Cristo. Mas dentro dessa pregação do princípio de igreja, o que é que está na mente do povo, no entendimento do povo? Não, o lugar para o homem servir a Deus, buscar a Deus, é a igreja. Se não estiver na igreja, não é salvo. Se não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus. Veja como isso substitui Jesus. Faz as pessoas tirar o foco do alvo, do centro da fé que é Cristo, e as pessoas estão colocando sua vida centralizada como se fosse o centro da fé, o alvo da fé, o lugar de encontrar Deus, igreja. Isso é maldito, irmão. Isso é maldito. A gente vê os robôs da religião passando para lá e para cá. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns a vocês aqui, ainda não estou vendo não. As pessoas são robôs da religião. As pessoas são escravas da religião. E Jesus, ele nos chama para um lugar que é ele para viver para Deus. Não precisamos praticar e servir a nenhum homem religioso dentro de obra religiosa para ser salvo. Porque tudo que precisamos para salvação, para chegar a Deus, foi feito, foi consumado, foi realizado por Jesus. Dentro de igreja você é ensinado: se não se batizar não é salvo, se não der o dízimo não é salvo, se não tomar ceia não é de Deus, não está em comunhão com a igreja, se não guardar o sábado não é salvo, se não estiver na igreja está desviado de Deus. Isso é mentira do diabo, irmão. Nada disso Jesus ensinou, nada disso é o evangelho. Isso aí não é a doutrina de Cristo, isso não é o evangelho, isso não foi Jesus quem ensinou. E por que você está preso, subjugado, cumprindo, vivendo e dentro dessas regras, como se fosse para Deus? Conheça a verdade. O lugar é Jesus. A obra, o sacrifício, a penitência, o que precisa se fazer para a minha vida estar aprovada e aceita por Deus, Jesus já fez. Eu não preciso nada disso, irmão. Igreja faz as pessoas adulterar e se prostituir na fé. Porque é muita coisa que o povo vive dentro de igreja acreditando. É mistura de objeto, é ritual, é cerimonial, é conceitos, é meios, é valores. E isso leva você a adulterar, a se prostituir na fé. O sistema religioso, ele faz você adulterar, viver uma fé adúltera e prostituindo-se da fé. Ele leva vocês a colocar outros meios além de Jesus. O sistema religioso não leva vocês a ser fiel a uma vida de fé em Deus, unicamente, exclusivamente por Cristo. Você precisa do lugar igreja, você precisa dos objetos de igreja, você precisa de sal grosso, de rosa ungida, de campanha, de pacto, você precisa do cerimonial, do ritual, porque se não fizer, não invoca Deus, não tem bênção de Deus, não tem vida com Deus. Você vive uma fé adulterada dentro de paganismo, quando você está subjugado a uma vida de fé em Deus por meio do sistema religioso. Igreja.
Entrega a tua vida a Jesus para viver uma vida de fé em Deus, unicamente, exclusivamente pela fé. Pela fé. A vida com Deus é pela fé. E essa fé em Jesus não é uma fé de crença, de dogmas dentro da igreja, guardando princípios e valores. As igrejas fazem as pessoas negar a Jesus por muitas heresias de perdição. Irmãos, o que tem de heresia de perdição dentro da igreja sendo colocada para o povo viver, praticar, crer, confiar e acreditar como se fosse para Deus, leva vocês a negar a Jesus. Tira as pessoas do senhorio de Cristo, onde os líderes supremos usurpam o senhorio de Cristo, colocam-se no lugar de Cristo, colocam-se como mediador do povo. Olha o que vocês estão vivendo dentro da igreja. Vocês estão desviados, perdidos do alvo. O povo muda os princípios e valores, substituído pelos dos homens, onde vive uma vida com Deus, não pelos princípios e valores do Evangelho de Cristo. Vivem uma vida com Deus pelos princípios e valores de igreja que os homens estabelecem. E sabe o que acontece aí? O que Jesus disse lá em Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Porque estão dentro dos preceitos, dentro de uma vida dirigida por princípios e valores que o homem coloca, não Deus. Olha o que Deus diz ao povo de Judá pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. A mesma coisa que Jesus cita em Mateus foi o que Deus mandou Isaías pregar para o povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Olha o que Deus vai dizer para o povo, através do profeta Isaías. O temor deste povo para comigo consiste em mandamento de homens, não pela palavra dele. Esse povo que vive na religião, esse povo que vive sua vida como se fosse para Deus, devota à religião, estão dentro de mandamentos de homens, não de Deus. Não estão vivendo uma vida de fé, de temor, de obediência, submissão a Deus, pelos preceitos de Deus. É pelos preceitos dos homens dentro das igrejas. É o que vocês estão vivendo dentro de igreja, pelo sistema religioso. As pessoas são divididas, separadas, isoladas umas das outras, se colocando melhor como as outras, por meio da sua denominação. É assim ou não é? É assim ou não é que o religioso se identifica? Eu sou de Deus, porque eu sou da religião católica. Eu sou a universal. Eu sou assembleano. Eu sou da igreja presbiteriana, não. Eu sou da Deus é Amor. Essa é a de Deus. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil. A de Deus é essa. Não, eu sou da Adventista do Sétimo Dia. Eu sou da universal. Eu sou... Meus irmãos, isso divide as pessoas. Isolam as pessoas. Leva as pessoas a viver um centralismo, um individualismo, se denominando detentoras de Deus dentro da religião, vivendo o exclusivismo por meio da religião. A minha vida é exclusiva, eu vivo em Cristo, eu sou de Deus por Cristo, eu sou de Cristo, sou cristão, eu não sou de igreja nenhuma, eu não sou propriedade nem produto de nenhuma igreja, negócio de homem, eu sou propriedade, eu sou de Deus por Cristo, selado como propriedade de Deus, filho de Deus, herdeiro da herança do céu, que Deus promete, não é para quem está dentro da igreja, é para quem está em Cristo, e está em Cristo selado pelo Espírito Santo, que essa é a garantia de que eu sou de Deus. Não é uma carteira de membro dentro da igreja, batizado na igreja para receber a carteira de membro. Isso aí só torna você escravo do homem, propriedade do homem, membro da igreja do homem. Carteira de batismo de membro de igreja não leva você a ser membro da igreja de Deus. Isso faz você propriedade do homem, membro da igreja dele, não de Deus. As pessoas estão com entendimento cego, privado da verdade. Dentro de igreja, irmãos, as pessoas estão com entendimento cego da verdade do Evangelho de Cristo. Porque o trabalho do diabo, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O trabalho do diabo, teve uma pessoa que disse assim a mim, o senhor Wellington está sendo usado pelo diabo para tirar as pessoas das igrejas. É isso que o diabo quer. Tirar as pessoas das igrejas. E o Senhor está sendo usado pelo diabo, pregando contra a igreja de Deus. Aí eu simplesmente respondi a ele: aonde você tem base bíblica para dizer que essa igreja, a instituição que você está, é de Deus? Aonde você tem base bíblica para mim dizer que o diabo está preocupado em tirar alguém de igreja? Aonde você tem base bíblica para dizer a mim que Deus
Ele quer que o homem esteja dentro da igreja. Onde você tem base para dizer isso? Falar, qualquer um pode falar o que quer. Agora, em relação à verdade de Deus, venham com um argumento plausível da palavra. A palavra de Cristo, o Evangelho. Porque o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Porque a igreja é uma cadeia que ele criou. E isso ele tem feito e levado milhões e milhares de pessoas para as igrejas. Igrejas estão abarrotadas, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela de mormon. Os discípulos de Satanás estão aí convidando o povo para ir para as igrejas. Os discípulos de Deus convidam o homem para crer no Evangelho. Os discípulos de Satanás estão vivendo a sua vida como se fosse para Deus, escravizados em obrigação e obediência de igreja. Os discípulos de Cristo vivem a vida deles subjugada, em obediência, guardando e praticando a palavra de Cristo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. O trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas para não conhecer a verdade do Evangelho. É tirar do entendimento do povo o Evangelho. Vão para a igreja, vivam na igreja, se escravizem nas igrejas, se dediquem às igrejas sem entendimento do Evangelho e vivendo a maldição dentro da igreja. É isso que o diabo quer. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não vá para a igreja? Não. Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. O Evangelho tem que iluminar o meu entendimento. O poder de Deus para a salvação do homem não é a igreja evangélica, é o Evangelho. Não confunda o Evangelho com igreja evangélica, ou católica, ou espírita, ou de mormon, ou nenhuma igreja. O Evangelho não é nenhuma vida religiosa dentro de igreja. O Evangelho não é nenhum credo religioso. O Evangelho não é nenhum valor, princípio de religião. O Evangelho é a revelação de Deus que nos mostra Cristo para uma vida com Deus, ser livre da condenação e ter o caminho aberto para chegar a Deus. É pelo Evangelho, não é por igreja. Fazem de igreja o mediador do homem para chegar a Deus. Ó. Substitui Jesus ou não? Isso é coisa de Deus ou do diabo? Deus mandou alguém se dirigir a ele por alguma igreja? Qual é o caminho que Deus mostra para a gente se dirigir a Ele? Para a gente encontrar Ele? Para a gente ter comunhão com Ele? Para a gente alcançar a salvação dEle? O caminho que Deus mostra é igrejas, seja qual for ela, ou é Jesus? Jesus, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O testemunho de Deus não é a igreja A, B, C, D. O testemunho de Deus é Cristo. Cristo, Cristo Jesus, o seu Filho. É esse o lugar que Deus quer que o homem vá. Esse é o caminho que Deus mostra. Essa é a porta de acesso a Deus. Esse é o meio de salvação. Essa é a única forma de você ter vida com Deus, é por Cristo. Cristo, Cristo Jesus, não é a igreja, irmão. Então seja liberto desse entendimento que te escraviza, desse entendimento que corrompe tua vida de fé em Deus. Sejam libertos dessa escravidão que você vive no entendimento de igreja, porque você está preso, você está escravizado, você está subjugado, você está constrangido. Se você sair de igreja, você entende que perdeu a vida com Deus, que se desviou de Deus, porque essa é a estratégia do diabo para manter você escravizado, dizendo para você que você tem que ter uma igreja, tem que estar numa igreja, não pode ser salvo sem igreja, não pode ter Deus sem igreja, não pode viver para Deus se não tiver igreja. E se sair da igreja, se desviou de Deus, isso é a mentira do diabo que escraviza vocês, porque Jesus não ensinou isso. Aleluias! Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim e as minhas palavras em vós. Jesus não disse a ninguém, tem que ir para uma igreja, tem que estar numa igreja, tem que viver numa igreja. Jesus disse, quem crê em mim será salvo, não é quem está dentro de igreja sendo batizado, submetendo-se a ritual cerimonial de igreja. É quem crê nele, é quem viver por fé nele, é quem for fiel a ele, é quem perseverar até o fim, guardando e praticando a palavra dele para ser salvo. É em Jesus na palavra, não é em igrejas nenhuma. Oh, glória a Deus, meus amados irmãos, eu prego com muita energia, com muita autoridade, eu prego dentro de uma forma energética para condenar a mentira, porque a autoridade da minha vida não é minha por nenhum cargo, nem oposição de igreja, porque eu não sou escravo de igreja, minha vida com Deus não é dentro de igreja. A autoridade que eu tenho não é dada por nenhum pastor, nem padre, nem papa, nem líder supremo de igreja. A autoridade da minha vida é dada por Cristo, a palavra dele. É com a autoridade que eu prego, é na palavra, é pela palavra, amém? Vou encerrar agora aqui, olha como está Recife, gente. Mas eu peço a vocês que analisem o que eu preguei, analise o que foi falado, seja prudente, irmão, use o senso crítico, raciocine, examine, vá buscar em Cristo a resposta para a sua dúvida,
Vá aprender de Cristo as verdades de Deus. Não fique aí presa dentro da igreja, alienado na direção desse homem que diz que é a autoridade de Deus para você. Seja liberto, por favor. Antes de você me criticar aqui nesse vídeo com seus comentários, ouça com cuidado, examine com cuidado tudo que foi pregado aqui e depois você pode usar o senso crítico, me questionar, colocar sua dúvida aqui. Amém? Eu peço a você, seja inteligente, esteja mais atento a ouvir e analisar o que houve. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do meu irmão Jaime Oliveira, lá de São Paulo, da cidade de Praia Grande, que está sempre comigo aqui no Face, no YouTube. Meu irmão Jaime Oliveira, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos sempre estar firme, constante e abundante na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus, para não ser levado por esses ventos de doutrina e nem se perder de Deus pela mentira do diabo pregada por esses homens, e nem escravizar nossa vida dentro de nenhuma igreja, onde o diabo se iranda, onde o trono do diabo está armado nessas sinagogas de Satanás, onde os homens estão lá, trabalhando pela sua cobiça e ganância, e não pelo reino de Deus. Que nós possamos estar sempre firme, constante e abundante, mas é na fé em Cristo, não é dentro da igreja, é na nossa fé, no nosso conhecimento, na nossa vida prudente, em andar na direção do Senhor. Amém, meu irmão Jaime Oliveira? Deixa eu ver aqui, Cristiano, deixa eu botar o outro óculos aqui, para poder ver aqui outro comentário. Oscalino Ribeiro Neto Júnior está assistindo. A paz do Senhor aí para Oscalino Ribeira Neto Júnior e para todos os irmãos que estamos em Cristo, na comunhão, na fé, na esperança, estando em Cristo, não estando dentro da igreja. Nossa comunhão, um com o outro, é pela fé. Eu estou aqui em Recife, meu irmão Jaime Oliveira está lá em São Paulo, cidade de Praia Grande, mas nós estamos em comunhão, amém, irmão Jaime? Porque estamos na fé, na concordância, no vínculo da paz pelo Espírito Santo, estamos dentro do senhorio de Cristo, não de homem de igreja, amém? Então é isso aí, gente. Deixa eu mostrar para vocês agora um pouco aqui como é que está a minha capital, Recife, a minha cidade e o meu bairro aqui onde eu moro. Olha como está o céu aqui de Recife. Chuva que está por vir, o céu nublado, tá? Os céus nubrados aqui em Recife. Olha para aí, gente. Muita chuva que está aí, prometendo com essas nuvens. E é isso aqui. Estou aqui na minha comunidade do Bode, no bairro do Pina, aqui em Recife. Aqui é a pracinha onde sempre eu mostro para vocês, que está sendo em reforma. Tanto a pracinha como a rua toda está sendo reformada. E é isso aí. Recife, com muita chuva aí, prometendo cair. Olha como tá as nuvens. Olha para aí como tá o céu de Recife. Olha para aí, gente.